O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe. Era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho. Era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo. Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora. O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido, o velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda: o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora. Filha de um magnata do setor imobiliário, carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que embalara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo. Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior numa manhã chuvosa reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina, Célia multiplicava jornadas. De manhã, casa em ordem. À tarde, costuras por encomenda. À noite, faxinas e limpezas em consultórios.
Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina, sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas. Uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade. E repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em abrigo. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e, mesmo assim, fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. "Estuda, meu filho", dizia. "O resto é comigo." Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular, conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, o rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso. Só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas, viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara. Status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem, e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que, para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário de luxo, logo virou sócio.
Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas. Quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina puída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. "Esse bairro já não combina com você, Júnior", dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia o nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o gosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente. Oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior. Mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. "A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter." O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas. Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. "Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra?" Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa. Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora."
E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto dolorido. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope, havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela, a escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado. Sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida, Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer.
Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta. Qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que, mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem. Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você, e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou. Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma.
Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como: "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós." Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade, estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: "Não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido." A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: "Transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito." O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara, mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias.
Aproximou-se com o semblante abatido. Mãe, eu errei. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: Você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada. Ele chorou ali, diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores. São direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa. Porque no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade. O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria, nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la. "Inútil, olha o que fez!" vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato, mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas,
O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. Isso vai passar, murmurou ela quase num sussurro. Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco. Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão, silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo, um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. Para a moça da cozinha, te amo até o céu. C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava, que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar. Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias.
Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. Eu que tirei essa foto, murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. Ainda mexe com você, né? Disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira. Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio. Ela respirou fundo e respondeu, porque esse silêncio é tudo que me deixaram. Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu, gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos. Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. Cadê aquela Jandira? Ela já foi. Saiu mais cedo hoje, respondeu a mulher cautelosa. Quem autorizou? Seu pai. Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima, arrombou a porta do escritório sem bater. O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai? Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. Jandira é uma funcionária de confiança, e tudo que diz respeito à minha casa diz respeito a ela também. Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira? Não te diz respeito, disse Celso seco. Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado? Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça. Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. O que você quer dizer com isso? Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório. Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou.
Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava. Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar 2 vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo e a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou. As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira, a mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta, do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. Você escondeu isso de mim, sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase. A mulher que você rejeitou, que você chutou, é a que mais te amou neste mundo. Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali.
vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. A gente precisa conversar, disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. Achei que fosse demorar mais, murmurou. Então é verdade. O pai suspirou. O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre? Caio sentiu um nó no estômago. Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva. Celso agora o olhava nos olhos. E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve. Que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não? Caio sentou-se no sofá, atordoado. Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe. Eu sei. Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. Onde ela está? Celso hesitou. Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás. Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples. Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa. E mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Porque deixou que me afastassem de você. Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio. Eu chutei você, disse ele caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar. Porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança. E ela passou a mão nos cabelos dele. Ali,
Naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como duas almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo, um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. "Posso?" perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. "Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe." Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. "Eu não vim aqui por dinheiro, pai." "Eu sei", respondeu Celso, "mas é o mínimo." Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. "Me perdoa", disse ele com os olhos marejados. "Por tudo, por ter deixado você viver como sombra, enquanto eu fingia luz." Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam. Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada, porque naquele dia ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. "Feliz aniversário atrasado, mãe", disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe, aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social. Mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir. Mãe. Não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas. Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos.
Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou, mas também sabia que toda história tem dois começos: o que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá, é covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você, perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui.